Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui nesse canal maravilhoso e hoje a gente vai estudar Candlestick, ok? Meu nome é Daniel Rocha, para quem ainda não me conhece, sou professor de análise técnica e day trader profissional e, sem muita enrolação, vamos de aula, vamos nessa. Hoje a gente vai estudar então, vamos lá, Candlestick. O que são os candlesticks, né? Como eles funcionam no mercado. Aqui a gente vai fazer dois desenhos. Vamos fazer dois desenhos aqui bacana de candlestick aqui. Aí, ó. Não precisa ficar muito simétrico não, é só para a gente ter uma noção de como que funciona. Aqui a gente tem dois candlesticks, ok? Então a gente vai fazer o primeiro como se fosse um candle de alta e o segundo como se fosse um candle de baixa, tá ok? Então aqui a gente tem quatro informações muito importantes que todo candlestick entrega para a gente. A gente tem aqui nessa parte, aí a gente vai mostrar aqui do lado de cá também, que do lado de cá a gente tem quatro informações muito importantes também. Duas vão se repetir e duas vão se inverter. Vamos lá. Aqui a gente tem o que então? A gente tem aqui máxima, fechamento, abertura e mínima do dia, ok? Do lado de cá, como eu disse, a gente vai ter duas que se repetem e duas que se invertem. Então, as que se repetem são a máxima e a mínima, e as que se invertem são abertura e fechamento, ok? Essas são as quatro informações mais importantes que os candles, que todo candle entrega para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos entender como que funciona esse corpo, como que funciona essa sombra de cima, essa sombra de baixo aqui, tá ok? A mínima, a máxima. Então vamos lá. Abertura. O que acontece com a abertura aqui? Vamos supor que aqui seja R$ 5. Aqui está valendo R$ 9. Aqui está valendo 10, aqui está valendo 4 e aqui a gente tem os meados aqui. Vamos colocar 7 aqui só para ficar no meado aqui. Beleza. Às 10 horas da manhã, que é o horário que o mercado à vista abre, o mercado abriu essa empresa aqui, vamos colocar que é, sei lá, vamos dizer aí, essa empresa aqui é Ambev. Beleza, Ambev. Ambev abriu seu pregão nesse dia valendo R$ 5. R$ 5. Na hora que abriu, o preço acabou fazendo o quê? O preço acabou abrindo a 5, porém desceu, 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 chegou a R$ 4 aqui. Nesse ponto, a força compradora foi um pouco maior. A força compradora teve mais impacto, foi mais forte do que a força vendedora e acabou jogando o preço para cima de novo. Jogou o preço para cima, jogou e parou em R$ 5 aqui de novo. Beleza. O que que essa sombra quer dizer para a gente? O que que a mínima quer dizer para a gente? Quer dizer que o preço teve ali. Que não está ali mais, o preço não está valendo R$ 4 mais, mas nesse dia o preço foi lá. A sombra quer dizer, falou, opa, eu cheguei a bater R$ 4 aqui, eu não estou valendo R$ 4 agora, mas a gente já deu uma passada aqui já. Então a sombra é essa informação que deixa para a gente que o preço foi a R$ 4, não está valendo mais, mas que já teve lá nesse dia. Então beleza, o preço continuou subindo, passou por R$ 6 aqui, chegou a 7, passou a 8, força compradora muito forte mesmo, chegou a 9, foi lá e bateu R$ 10. Quando bateu R$ 10, a força vendedora foi maior. Isso aqui já era umas 3 horas da tarde já. Só que a força vendedora foi maior nesse caso. Foi maior nesse caso e foi voltando, e 4 horas, e 4 e meia, e foi voltando, e a venda ficando um pouquinho mais forte, foi voltando. Quando deu 5 horas da tarde, fechou o pregão, pá, beleza, R$ 9. O que é a máxima nos diz? O que essa sombra de cima nos diz? Que o preço chegou a valer R$ 10 naquele dia, mas acabou voltando. Ele valeu R$ 10, mas voltou. Então, deu 5 horas da tarde, o pregão fechou aqui a R$ 9. Então, ele abriu a 5, fechou, ó, desceu até 4, né? Foi a mínima que ele teve, voltou para sua abertura. E outra coisa importante de dizer também, quando ele desceu aqui até 4, ele estava vermelho, tá? Porque da abertura, do ponto de abertura, se subiu, ele fica verde.
do ponto de abertura, se desceu, ele fica vermelho, tá? Porque se abriu e subiu, quer dizer que ele está valendo mais, então está positivo. Se ele abriu e desceu, então quer dizer que ele está valendo menos, ele está negativo. Então, se subiu é verde, se desceu é vermelho. Por isso, a abertura a R$5, apenas a sombra da mínima aqui, e depois ele ficou verde porque está acima do preço de abertura. Então, bateu 10, deixou a sua sombrinha ali e fechou a 9, seu fechamento a R$9 com o corpo verde, porque foi um preço acima, ele fechou acima da abertura. O mesmo vale para o candle de baixa. Como que funciona o candle de baixa? O candle de baixa abriu, isso aqui foi a Ambev no dia seguinte, abriu a R$9, igual fechou no dia anterior, porque no preço que ele fecha, ele abre no dia seguinte, então fechou a R$9, abriu a R$9 no dia seguinte. Subiu, 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 chegou a bater 10 de novo. Nesse momento, ele seria um candle verde, porque ele abriu e subiu, está valendo mais do que o preço de abertura, então ele seria verde, mas acabou voltando porque a força vendedora foi maior, então deixou apenas o quê? Apenas a sombra. Na hora que deixou essa sombrinha aqui, foi para avisar para a gente, para avisar para os investidores, falou, valemos R$10 hoje, mas não estamos valendo mais, mas chegamos a 10 aqui. E a força vendedora grande, aí a partir do momento que o preço começou a cair do preço de abertura, começou a ficar menor, então o candle fica vermelho, porque é um candle negativo. Se está menor do que a abertura, é porque é negativo. Então caiu, 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 foi lá, bateu seus R$4, a força compradora nos R$4 foi um pouquinho mais forte, voltou, isso aqui chegando 5 horas da tarde, pá, bateu, fechou. Pronto. O candle fechou às 5 horas da tarde, às 17 horas, valendo R$5, igual foi a abertura do dia passado. Mas por que ele ficou vermelho? Porque ele abriu e fechou abaixo da abertura. Então foi a abertura, o fechamento, a máxima que foi 10 e a mínima que foi R$4, ok? Agora então vamos fazer o seguinte, vamos para o gráfico. Vamos pegar aqui então, a Ambev mesmo, a Ambev a gente estava falando dela, então vamos pegar Ambev diário. Aí, gráfico diário de Ambev. Deixa eu aumentar aqui. A gente vê a partir desse candle aqui como que funcionou esse último dia aqui, por exemplo. Esse último dia aqui, a gente teve... Esse último aqui não. Vamos pegar esse candle aqui, ó. Esse candle aqui que teve corpo e duas sombras. Vamos lá. A partir desse candle aqui, a gente viu que a sua abertura foi a meados aí de R$13,81. Ele acabou descendo, 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 chegando na sua mínima em R$13,63 mais ou menos, subiu. Enquanto ele estava descendo aqui, ele estava branco, porque no caso aqui do meu gráfico o negativo é branco. Eu prefiro branco do que vermelho. Mas, né, ele chegou, enquanto ele estava aqui embaixo, era branco, voltou para o seu ponto aqui de abertura, que foi 13,81, subiu, 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 aí passou a ficar verde, chegou lá em cima na sua máxima aí nos seus meados de R$14,33 e depois voltou, 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 voltou e fechou aqui nos seus meados aí de R$14,05. Então essas duas sombras, o que elas querem dizer? Que o preço chegou aqui embaixo, mas voltou, e que depois chegou lá em cima e que voltou também. Teve força contrária, tanto na hora que chegou embaixo, tanto na hora que chegou em cima. Então quase que é um candle assim, meio que de indecisão, porque ele teve muita força dos dois lados. Vamos pegar aqui agora esse candle grandão aqui, que é um candle de baixa para a gente ver. Ele abriu, você pode ver que agora a abertura foi diferente. A gente pegou a abertura desse aqui embaixo, agora a gente já pega a abertura desse aqui, né, aqui em cima. Por quê? Porque ele é um candle de queda, então a abertura é sempre em cima. Candles de queda, abertura em cima. Candles de alta, abertura embaixo. Então ele abriu aqui nos seus meados de 14,50, subiu um pouquinho, chegou aí a valer aí seus R$14,52 e depois despencou. Esse pedacinho aqui para cima, que deixa sombrinho, foi verde. Enquanto estava aqui em cima, estava verde. Voltou para a abertura e desceu, passou a ficar branco. Despencou até lá embaixo,
a sua mínima aqui de 13,81 no mesmo que a da abertura. Que coincidência, né? Foi a mesma abertura do candle que a gente estava olhando. Mas 13,81, a força compradora aqui foi um pouquinho maior, voltou e jogou o preço aqui para R$ 13,96 e fechou esse dia aqui a R$ 13,96 com um candle branco. Por quê? Porque é um candle de queda, tá? Então, abertura aqui em cima, fechamento aqui embaixo. Candle de alta, abertura embaixo, fechamento em cima. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou só mostrar aqui para você, deixa eu abrir aqui, alguns candles aqui. A gente tem aqui alguns padrões de reversão. Os padrões de reversão de candle são os mais conhecidos com um candle martelo e martelo invertido, com 2 candles engolfo de alta, harami de alta e piercing line, e 3 candles estrela da manhã. Todos esses candles aqui são reversões de alta, né, quando o preço está caindo e quer reverter para uma alta. E os reversões de baixa são estrela cadente e enforcado. Você pode ver que eles são bem dizer o contrário, né, bem parecidos aqui, mas de cor contrária. Engolfo de baixa, harami de baixa, dark cloud e estrela da tarde. São reversões, são candles, né, padrões de candles de reversão de baixa, de uma alta, para poder cair depois. Agora, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: todos esses candles precisam de contexto. Não adianta acontecer igual um martelo aqui, por exemplo. Não é em qualquer lugar do gráfico que o martelo vai dar certo. O martelo tem acabado com muito trader por aí. O martelo tem acabado com muito trader por aí, tem dado stop em muito trader. Porque às vezes no meio de uma tendência, a tendência de baixa, bonita, maravilhosa, no meio da tendência dá um martelinho, o trader já vai lá e compra. Tendência de baixo não se compra, tendência de baixa se vende. Vende e continua a tendência, não compra a tendência de baixa. Dá um martelinho no meio da tendência, o cara vai lá e compra. Compra, é martelo, é compra? Não, não é. Martelo não é compra no meio de tendência. Martelo é compra em cima de um suporte muito forte, de preferência numa área de 161,8% de Fibonacci e ainda depois de um segundo candle de confirmação. Aí, martelo sim, pode dar compra. Aí sim o martelo pode dar compra. Ou então, martelinho dá compra muito boa também, se o preço estiver subindo, faz uma correçãozinha, quer ver? Deixa eu fazer um desenho pequenininho aqui. O preço tá subindo, aí faz uma correçãozinha pequenininha aqui, para depois continuar a sua tendência de alta. Faz uma perna de alta, corrige, dá uma corrigidazinha assim, pega uma média móvel, por exemplo, aqui uma média de 20 ou uma VWAP passando, alguma coisa assim, e aqui, no finzinho dessa correção, deixa um martelo com volume. Acabou. Acabou, aí é compra mesmo, não tem boca, aí é compra mesmo, tá? Mas é só nessas áreas que o martelo realmente serve. Se não for nessas áreas, martelo não é para se comprar. Se não for em áreas de contexto, área que o preço realmente tende a subir depois do martelo, não é área para comprar. Martelo não se pode comprar em toda a área, tá? E isso vale para... Eu estou falando isso aqui, né, pegando esse foco bem em cima do martelo, porque martelo ele realmente tem acabado com muito trader por aí. Engolfo de alta, harami, piercing line, o outro engolfo de baixa, harami de baixa, dark cloud, estrelas, né, estrela da tarde, estrela da manhã, geralmente esses padrões eles são mais disfarçados. Muita gente opera um padrão desse e nem vê que operou. Vai ver depois, quando estuda o gráfico, aí vai, não, peguei um engolfo de alta aqui, eu nem vi, nem sabia. Acontece, tá? O martelo, eu falei pelo martelo aqui, o mesmo vale para estrela cadente, tá? Tem muita gente aí em tendência de alta e encontrando estrela para tudo quanto é lado aí, vendendo estrela igual doido. Não se vende estrela em tendência de alta. Tá em tendência de alta, deixa o preço ir, compra a tendência junto, vai, a tendência é sua amiga, não vende tendência de alta, tá? Vale o mesmo. Estrela cadente só vai valer de duas formas, né? Numa reversão de um suporte não, de uma resistência, que agora é tendência de alta, né? Uma resistência muito forte, tem que ser uma resistência muito forte no gráfico, de preferência coincidindo em 161,8% de Fibonacci,
ou então aí já vem a perninha diferente aqui. Eu fiz uma tendência de alta, agora a gente vai fazer uma tendência de baixa aqui, com uma correçãozinha, e depois uma perna de baixa maior. Se tiver uma estrelinha cadente aqui, com com uma média móvel, ó, a média móvel passando aqui, igual louco. Aí a gente tem, então, uma estrela cadente aqui, em cima de uma média móvel, com volume, o preço caindo igual louco, o book de oferta tá com a venda em 60%. Então, estrela cadente é venda. Aí é venda. Aí é venda. Aí não tem boca não. Mas, e de preferência tem que estar rompendo a correção, tá? Por exemplo, às vezes é uma bandeirinha aqui, de preferência essa estrela podia estar rompendo essa bandeira. Aí acabou. Aí a venda mesmo é entrada na mínima, stop na máxima e vai embora. Então, só nesses lugares de contexto que os candles funcionam. Candlestick tem seus padrões e tudo, mas precisam de contexto. Precisam de contexto. Não só o martelo, não só a estrela cadente, todos os outros padrões que estão aqui, todos eles precisam de contexto. Não são só esses aqui, estrela da tarde, estrela da manhã, isso aqui geralmente é encontrado mais em ações. É mais difícil encontrar um padrão desse em mini índice, em mini dólar. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Mas os outros aqui são mais fáceis de encontrar. São mais fáceis um pouco de encontrar em mini índice, em mini dólar mesmo. E principalmente esses dois aqui, martelo e estrela cadente. Eu estou focando neles porque eles é o que tem acabado com muita gente por aí, tá? E o martelo, em área de contexto, em área que vale comprar, ele não precisa necessariamente estar verde, tá? Ele pode estar vermelho, ele pode estar igual esse enforcado aqui, tá? Pode estar igual esse enforcado aqui, mas em área de contexto o enforcado passa a ser martelo. E em área de contexto o martelo invertido passa a ser estrela cadente. Então, candlestick é muito importante. Candlestick é muito importante. A leitura do candlestick é muito importante. Você tem que saber ler direitinho de acordo com o contexto do gráfico, tá? Então estude mesmo, estude bastante candlestick porque é muito importante. Você juntar price action, que é a ação do preço, né? Então é a leitura do preço, é a leitura dos candles, mais a análise técnica que é junto com os indicadores, né? Dá certo. Dá certo no final, a partir disso aí você consegue montar seu trade system e fazer vários trades maravilhosos, tá ok? Então, eu acho que por hoje é só, eu acho que por hoje deu pra gente pegar bem essa aula de candlestick. É uma aula rápida, uma aula bem simples, tá? Só pra gente ter um conhecimento mesmo, poder passar para você um conhecimento mais básico, uma introdução bem boa do que é o candlestick, ok? Depois eu volto com umas aulas mais completas, aí a gente pega padrões de continuação também e destrói aí com um por um, tá? Mas por enquanto é só para a gente ter uma noção mesmo, é uma aula mais introdutória aos candlesticks, ok? Qualquer dúvida que tiver ficado, por favor me pergunta nos comentários aqui ou entre em contato comigo que eu respondo com o maior prazer, ok? Então, muito obrigado, um abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.